Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela escolha, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui com você e é um prazer ter você conosco numa tarde gostosa, um bate-papo gostoso, não é isso, Mirtz? Então, e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns ensinamentos práticos contidos no livro de Provérbios. Sabe por quê, Conceição? Porque tem 2 livros na Bíblia, eu penso que são esses 2, Salmos e Provérbios, que as pessoas, todo mundo lê, adora ler, dá aquela passagem, às vezes fazem devocionais em cima deles, Sim. acham bonito, poéticos, ou acham, tá? Mas fica só nisso. Ele é cheio de princípios, né? Ele tem princípios, ele tem praticidade, ele tem ensinamento. Sim. Alguém já disse que ele é como uma bula Sim. de remédio para dizer, olha, ele serve para isso, Sim. né? E às vezes a gente não aproveita, né? Não aplica essas coisas. Na vida diária, né? Sim, Mirtz? na nossa vida. E são coisas que têm a ver, a pessoa pensa, mas é porque vocês são cristãos, tem que aplicar. Na verdade, não precisa nem ser cristão para aplicar Sim, o que está escrito são princípios, né? Tudo que você precisar de princípios, você encontra ali em Provérbios para a tua vida diária. E você já ouviu pessoas citarem, às vezes, um ditado popular achando que ele estava em Provérbios? Sim, né? sim. Ou então citar um provérbio como ditado Como se fosse um popular, ditado né? popular. Porque eles têm alguma semelhança às vezes, né? E é interessante porque eu, quando comecei a ler a Bíblia lá, né, que o primeiro livro que eu me encantei, me apaixonei foi pelo Salmos livro. e Provérbios. Um louva muito, né, adora muito, e o outro por princípios que a gente começa a aplicar na nossa vida, né? Então, eu vou ler para você como é que se inicia o livro de Provérbios. Vou ler Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1, porque ele vai dar clareza do que tem neste livro, né? Então, diz assim, Provérbios 1, começando 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Sim. Né? Então, você já vai entender qual é o propósito desse livro. De Provérbios. Agora eu vou te perguntar, quem que não quer isso na vida? Né? Todo mundo deseja. Sabedoria, todo mundo quer, Nossa, né? gente, ensino, sabedoria, entender com inteligência o que o outro está falando. Hoje, uma das coisas mais comuns, eu acho, num diálogo, é falar assim, não entendi o que está falando. Sim. Né? Não tem umas coisas assim? Sim. Sabe? Então, aqui você vai encontrar, se aplicar na sua vida, para você botar em prática, né? E principalmente, tem tudo. Para casamento, para filho, para finanças. Para mais velhos, para criança, para jovens, sim. Para tudo e para todos, né? Então, o que você vai ouvir hoje da gente, aqui comigo e com a Conceição, é pegar um princípio de provérbio e a gente conversar um pouquinho sobre ele. Sim. Né? Por exemplo, Provérbios 1, eu vou pegar o verso 7, o que diz? Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a primeira coisa prática, a primeira aplicação prática que a gente está lendo aqui para você hoje. Viva você, como adulto, pai, e ensine aos seus filhos o temor do Senhor. Sim, o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você buscar sabedoria por si só, que você não vai encontrar. Quando você teme ao Senhor, Ele te faz sábio, né? É isso mesmo. Talvez você encontre conhecimento, aqui diz que você também acha conhecimento. Mas a diferença entre conhecimento e sabedoria, porque você pode conhecer muito bem uma coisa, sabedoria... É a aplicação, né? Como é que você vai aplicar aquilo que você sabe? Sim.
É simples assim, Sim. né? Conhecimento você adquire no mundo, você adquire em vários livros. Você vai mas ler, a vai sabedoria pesquisar, é só né? com o temor do Senhor Agora, mesmo. o temor do Senhor, este temor do Senhor, e o temor aqui não é uma palavra sinônima de medo, Não, é o né? quanto você considera Deus, né? Considera o quanto você prioriza, o quanto Sim. você valoriza Sim. e o quanto nessa dimensão ele está na tua vida, E o né? quanto você aplica, né, Mirtz, também, né? O temor Sim. faz a gente aplicar isso na nossa vida. Então, todas as coisas da nossa vida vão estar alicerçadas na compreensão das coisas de Deus. Sim. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro, ler a palavra de Deus o máximo que você puder, Sim. sempre que possível, né? Sim, porque ela aviva a nossa memória, né? A palavra diz que ela é luz. Como que vai ser luz se você não lê? Não conhece, né? Eu até achei assustador, porque quando me converti, eu me lembro que nós fazíamos gincana bíblica com crianças e adolescentes da nossa cidade. E nós fazíamos uma competição em todas as denominações, né? A gente fora de denominação nenhuma, mas a gente trabalhava com todas. Então, nós fazíamos gincanas. E os batistas da época eram os que ganhavam Os que todas. mais sabiam, né? Então, eram famosos por leitura bíblica, por estudo bíblico, por conhecer a palavra desde a tenra idade. Aí, agora, eu falei para Emanuel, existe uma chamada para a comemoração de aniversário da nossa igreja, onde nós nos reunimos, de ler o Novo Testamento em 40 dias. E eu falei para o Emanuel, alguma coisa está acontecendo. Será que o nosso povo de hoje, na atualidade, está distraído com tantas coisas, Mirtz, que não está lendo a palavra? Com certeza. Então, e agora, é assim, queridos, quando a gente diz assim, ensine a Bíblia para os seus filhos, é claro que existem 1000 maneiras de ensinar a Bíblia. Quando ele é muito pequenininho, a gente vai usar os recursos próprios para a idade dele. Vai contar historinhas, vai mostrar cenas, enfim. Vai constituí-lo das verdades, né? Alguma coisa que o atraia, porque ele tem que gostar. Você não pode pegar a sua criança de 3, 4 anos, né? Sim. Puxar um texto, sabe muito lá, longo. ou de genealogia, com nomes que ele nunca nem viu. Não, tem etapas, tem para a idade, tem tudo, mas isso tem que se tornar um hábito. Eles dizem, Mirtz, que até os 8 anos, tudo que você colocar dentro de uma criança, ele vai guardar para o resto da vida. Então, não é? O caráter dele é trabalhado. É formado. Então, agora faça uma ideia. Se você esperar para o teu filho ter 8, 10, 12 para ensinar a palavra de Deus, nós pegamos os filhos dos judeus com 12 anos, eles sabem o Torá de cor, né? Então, a criança suporta isso. Então, o que ele vai e o que a gente vai colocar na maneira certa para cada idade são as ordens contidas nela, por Deus, para que a gente viva. As disciplinas. Né? Porque, né? às vezes, uma criança tem alguma pergunta, ela sempre tem um porquê, como ela tem com outras matérias na escola e tudo mais, e ela tem que receber a resposta correta e, principalmente, o ensino, o aprendizado efetivo vem pelo exemplo. E guarda eles, né, Mirtz? Vem pelo exemplo. Não adianta você falar muito, né? E se ele não vê a prática daquilo. Se você falar uma vez, mas seu filho perceber que todos os dias na sua casa acontece, né? É verdade. Você me fez lembrar, conversando com a minha netinha mais nova, a Laura, que a gente conversava e falando sobre você aceitar livremente a morte, né? Era o tema. E você compreender isso, que faz parte da vida, né? Aí ela falou, eu falei, todos têm que passar por isso, todos têm que experimentar, na conversa ali. Ela falou, nem todos, né, vovó? Porque nós podemos ser a geração que vai ver o Senhor voltar e sermos arrebatados vivos. Pois é. Ela tem 8 anos. Sim, então, mas conhecia, é gostoso isso. Conhecer esse texto, conhecer essa possibilidade. Sim, né? São verdades que precisam ser colocadas, né? Então, precisa mostrar para eles. E aonde está esse temor do Senhor? A Bíblia, em outros lugares, por exemplo, João 14, 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Sim. Porque não adianta falar, nós amamos ao Senhor. Sim. Quem ama de verdade, obedece. Obedece aquilo que é mostrado, né? Então, é muito difícil você pensar que alguém vai ter um autoconhecimento, né? Ou simplesmente vai saber
o que acontece, tem muita gente que sabe os versículos absolutamente de vive. decor, Sim. né? Desfila, sabe o endereço, sabe tudo certo, mas você falou a palavra certa, não vive. Sim. Não tem prática, E né? aí a palavra fica vazia, porque ela não dá transformação na tua vida, né, Mirtz? Porque o gostoso mesmo, o livro de Provérbios. Uma coisa, se você nunca teve esse contato, e hoje você está tendo esse contato, sabendo que o princípio da sabedoria É o temor do é Senhor. o temor do Senhor, busque o temor do Senhor, já é um grande começo, né? É um grande começo e uma necessidade, Sim. porque este temor, hoje, está desaparecendo. Sim. Está desaparecendo de tal maneira... Quando eu estava preparando esta pauta, eu li uma notícia, dessas que vem no nosso celular, tudo, que estava sendo votado na Câmara Municipal de uma cidade aqui do Paraná, a menção de tirar o nome de Deus do início das sessões. Sim. Até então, todas as sessões na Câmara começavam invocando o nome de Deus. Sim. Era justamente para que isso não acontecesse mais. E eles estavam usando isso porque já tinha sido retirado de outras cidades, em alguns países tinha se retirado da Constituição. Então, a tendência é realmente esse temor do Senhor, né, desaparecer. Desaparecer. E assim, Mirtz, passar para essa geração, por exemplo, eu estou com 65, meus netos, meus filhos estão aí, a nossa obrigação diante de Deus é passarmos para os nossos filhos esses valores e esses princípios. Porque o que acontece hoje? Além de estarem tirando do local onde já está, hoje a maioria dos pais não tem o hábito de fazer leitura bíblica, fazer o cultinho da casa, incutir, espera isso da igreja onde ele se reúne. Nós não podemos mais esperar. Nunca pôde, né, Mirtz? Mas em tempos modernos, a gente precisa estar atento a eu isso. gosto sempre de lembrar que quando você retira alguma coisa de um lugar, num espaço, ele vai ser preenchido por outra coisa. Outra coisa, não sim. é? Esse é o pior engano ainda, porque quando você retira o nome de Deus, a possibilidade de um Deus criador, você vai colocar o que você quiser. O que quiser. Então, os nossos filhos têm que estar preparados, porque pode ter um filho nosso numa câmara, num lugar desse, entendeu? Se ele tiver bem constituído das verdades divinas, Mirtz, tá tudo certo. Agora, se ele não tiver, ele vai ser levado. Porque a ausência disso também vai permitir uma série de coisas. Vai permitir cinismo, violência, enfim, todas as coisas que não são contempladas por aqueles que têm o temor do Senhor, né? Então, queridos, este é um ensinamento bastante, talvez o mais importante, né, que a gente tem que pensar. Agora, Provérbios continua ensinando. O verso 8, de Provérbios 1, 8 e 9, diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Uau! Hoje em dia também nós temos que dar uma paradinha para analisar esse princípio aqui. Só que eu vou chamar um intervalo, Conceição, bem pequeno, e a gente começa o outro bloco com ele. A gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando dos ensinamentos contidos no livro de Provérbios e a necessidade de colocá-los em práticas. Sim. Né? Senão ele é só um livro muito Fica lindo, vazio, né? E nós vimos que um deles, exaurimos um no começo, e o outro deles é: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Porque hoje é muito comum não querer mais ouvir nem pai nem mãe, achar que é uma geração ultrapassada, né? Sim. Mas quando nós falamos de ouvir o ensinamento, nós estamos falando de diálogo. De conversa. De conversa. Olho no olho. A gente não está falando simplesmente de você chegar e fazer um monólogo na frente do filho. Ler a Bíblia inteira, né? Na cabeça do não filho. Tem, não tem, né? E hoje, quando a gente troca ideia, às vezes, com mães mais jovens e tudo mais, algumas repartem com a gente que como conversar com essa geração, o que conversar com eles, não é isso que a gente vê também, né? Tá muito difícil. Mas, Mirtz, essa é a questão de hábito. Ela não vai ter
aquilo que ela não semeou a vida inteira. Por isso que é importante começar com eles pequenininho. Eu, por exemplo, sento na varanda com meu filho bater papo, ele tem 36 anos, e a gente senta, olha no olho. Por quê? Porque vem de hábito já. E sabe o que eu gosto? Não é o meu assunto que eu quero conversar. Você sabe por que eu sento na varanda? Para ouvi-lo. Para saber o que está no coração dele. E depois, né? Sim. Mas o diálogo sempre vai implicar nisso. Sim. Ouvir e falar. Ouvir Sim, e falar. sim. E assim, a dificuldade que se fala agora, que se mostra, é assim, será que a conversa, ele vai ou prestar atenção, vai ser tão interessante quanto a possibilidade da telinha? Porque a telinha Mas sabe o que acontece? chama a atenção dele, Sabe o que né? acontece aí, Mirtz? A maioria dos pais hoje, na modernidade, né? É diferente da gente, a gente já está mais maduro. Eles vão querer conversar o seu assunto. E para a geração de agora, o nosso assunto às vezes não é agradável. Então é legal conversar os assuntos deles também, trazer eu os acho assuntos que deles. essa é a primeira coisa. Quando você pergunta o que conversar, na verdade você pode conversar tudo. Sim. Tudo. Não tem aquela coisa e nem conversar e esquecer aquela ideia que você vai sentar com Vai ele manipulá-lo. para manipular ou contar Sim. coisas espirituais, naturais, necessárias. Não. Eles não têm paciência de Começa a ouvir mesmo. ouvir primeiro Sim. e depois começa a encaixar. Né? Aí fica interessante, por exemplo, o hábito, né? Você vai lá, senta um dia, tem 6, 60, tem 7 anos. Porque muitos pais hoje não têm tempo para um filho de 2 anos. Pois é. Aí quando chega nessa idade, aí quer sentar na varanda, não vai ter. É um investimento de tempo, né, Mirtz? Sabe, e como você disse, alcançar o coração, tudo vê o que o seu filho gosta, o que e tudo mais, você pode impor também, porque eu era Sim. muito clara quanto ao nosso tempo de devocional. Eu dizia, nós vamos ter, vamos supor, meia hora de devocional. O que eu estou sugerindo para você? Escolham essa meia hora. Sim. Porque daí eu dava a possibilidade deles de escolher essa meia hora para ser aquele horário que, mas esse horário eu estou brincando, ou esse horário tá... Sim, tinha um encontro, Então, né? eles realmente escolhiam aquele horário que eles achavam adequado. Sim. Normalmente era logo depois que eles tomavam banho no final da tarde, Gostoso, né? no começo da noite, que era mais... Tá bom, então escolha o horário. Depois a gente começa a tirar alguma coisa para chegar onde você quer chegar. Por exemplo, eu vou falar de oração. É importante que a criança entenda o que é oração, Sim. qual é o conceito. Nós temos que ensiná-los a orar e conversar com Deus, enfim, todas essas coisas. Mas você não vai pegar a sua Bíblia e aí começa com outras coisas. A gente começa com as necessidades que eles percebem. Então, às vezes, seu filho não tem necessidade dele, mas começa assim... na escola, você tem algum amiguinho, né? Ou enfim, Sim. sempre vai aparecer, e quando aparecer é a tua oportunidade. Sim. Porque daquele problema que ele levantou, que ele está interessado, você vai embora e ocupa toda... Se é meia hora que você dedicou para ele, ocupa a tua meia hora naquilo. Sim. Se é uma hora, vai embora. Às vezes, né? Eu sempre lembro que o nosso combinado era de meia hora, mas raramente era só meia hora. Sim. Porque a gente deixava Fica interessante. gostoso, né? Ia mais, né? Isso. E eles também, Mirtz, o assunto deles, eles vão adquirir esse hábito e vão ficar até esperando uma conversa gostosa. Aí fala para honrar e ouvir pai e mãe, né? Mas depende o que o pai e a mãe estão querendo impor. Tem muitas coisas... Não deixe... diz, tem que falar com sabedoria. Na verdade, a ordenança é ouve, pare para ouvir. Mãe, você precisa ouvi-los também. Sim. E é muito interessante porque eu vejo acontecer isso hoje, né? Porque hoje a gente está junto já 3 gerações. É o pai, é o filho, é o neto e tudo mais. Sim. E às vezes ele conta uma situação que aconteceu na escola. Aí o pai diz, olha, quando eu estava na escola aconteceu algo parecido, e conta a reação que já foi diferente. Sim. Como a gente também está junto, nós somos os avós, conta outra história. Sim. E eles se interessam muito porque eles vão fazer uma análisezinha que é natural, né? muito que acontece boa com todos. até, Sim. sabe, do que fluiu mais. Esses dias mesmo a gente teve uma experiência assim, e o Theo chegou à conclusão que entre o que tinha acontecido com ele, com o avô e com o pai, a do pai, a atitude tinha sido
Sim. A mais sábia, a mais Sim. correta, né? Isso é ensinamento para É eles. ensinamento, Sim. sabe? Isso é diálogo, é conversa, né? Sim. E depois eu lembro que, no outro dia, você lembra quando o papai contou, né? Aquilo que aconteceu, vai ficar muito Fica na tempo na memória memória. deles. E algo que, um fato na vida do pai, marca muito a vida deles. Sim. Não é pelas nossas palavras. Olha, tem que ser assim. Não, eu vivi isso. Então ele fala, puxa, né? Esses Viveu dias, como eu vivi. Esses dias foi muito interessante porque nós tivemos uma conversa a respeito de bullying, Sim. sabe? E, por exemplo, o que hoje é bullying, no meu tempo era natural alguém chamar Todo o mundo se outro divertia. de chamar o outro de magricelo, Sim. de pau de não sei o que lá. E fez uma geração forte, né? Sabe? Então, Sim. a gente foi comentar, saiu uma conversa tão Tão boa, boa, que né? durou tanto tempo, né? E a reação que cada um teve ao bullying. E foi Sim. muito interessante também o pai contar por que é que faziam bullying com ele. Sim. Então, boas risadas. Né? De tudo. Sim. E até, você falou uma coisa legal, às vezes, ao invés de boas risadas, pode acontecer até um choro. Sim. Que vai ser resolvido naquela hora. Naquele momento, vai ser ajudado, né? Né? Essa é a função de pai e mãe, né, Mirtz? Então, que às vezes hoje está se terceirizando que não pode para a perder, igreja. gente, né? que não pode perder, sabe? E tudo isso, queridos, é assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu sempre digo que quando começar a erguer a voz, tentar impor uma condição, tiver mais exaltado, é hora de parar. Sim. Tem que ter essa sabedoria que Provérbios também ensina. Deixa para colocar numa hora mais adequada, né? Sim. Porque o ambiente do diálogo tem tudo a ver também, né? Sim. É com amor que se faz isso, né? Mirtz? Sabe? E a gente incentivar, a gente vai criar laços fortes dentro da família. Olho né? no olho, né? Conversando. O emocional da criança Sim. vai ter mais equilíbrio, né? Sim. E principalmente a maneira de enxergar o mundo, né? Então, uma boa conversa é capaz de resolver, queridos, o que castigo não resolve, né? Tantas outras coisas, né, Conceição? Sim, e a gente vê muitas crianças hoje com grandes problemas, Mirtz, porque não tem isso no lar. Porque isso para nós é uma coisa comum, porque a gente vem fazendo isso, né? Agora, para a geração atual, a gente tem que pensar que está sendo um grande problema. Os filhos não estão ouvindo os pais e os pais não estão ouvindo os filhos. Eles querem o filho perfeito, mas não investem tempo na educação desses filhos, na disciplina bíblica, na conversa bíblica, né? Então, vale a pena você investir porque tempo. daí cai naqueles memes de hoje, sabe? Sim. Você vê a pessoa lá no TikTok falando assim, eu devia ter ouvido o que meu pai dizia. Aí o outro pergunta, o que teu pai dizia? Ele fala, não sei, eu não ouvi, né? É meme, sabe? mas é uma ironia mas com verdade, os pais. É né? uma ironia com os pais. É bem isso, né? Sabe? Então, ensinar a escutar é primordial. Sim. Da mesma maneira que ensinar a falar, colocar para fora. Agora né? eu te pergunto, como que eu vou ensinar o meu filho a me ouvir? A maneira mais prática de você ensinar o teu filho a ouvir é você ensinar ouvindo ele, ouvindo as histórias dele, a vida dele, né? Aquilo que é importante para ele, para você poder trabalhar isso. Sabe? E às vezes você pode pensar assim, não, mas em casa isso tudo corre naturalmente, ninguém tem vontade de falar nada, cada um, eles estão bem, tá lá no quartinho dele, a outra tá lá no quartinho dela. Engano seu. Esse é o grande Ele engano. está se enchendo de problemas sozinho, né? E outra coisa também que deve ser ensinada, Provérbios diz assim, o verso 10 agora, eu sempre estou no 1. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Nós devemos ensinar sobre más companhias. Sim. Tem gente que acha que isso é ultrapassado, que não precisa. Mas má companhia é igual a erva daninha, ela nasce, que ninguém precisa plantar, né? Quem tem uma hortinha em casa, quem tem qualquer coisa, sabe que está em todo lugar, sem plantar, sem nada, nasce sozinha. Então, ninguém pode se iludir que o seu filho vai conhecer um mau caráter. Vai sim, né? Às vezes ele vai encontrar uma pessoa má, até dentro da própria igreja. A igreja não é lugar só de santos, você não tem que, né?
A carne, um a atestado gente de precisa santidade. realmente ensinar isso para os nossos filhos, porque a carne está dentro do ser humano, que ele vai encontrar pessoas tanto do bem quanto do mal em qualquer lugar onde ele estiver. Não tem como fugir. Dentro das famílias existem famílias que têm 5, 6 filhos e tem um que tem um lado de provocativo. Tem que ensinar a trabalhar com isso, né? Como conviver, como trabalhar. E sabe, queridos, porque quando teu filho contar uma atitude que o amigo teve, vocês podem analisar juntos se foi uma atitude de maldade verdadeira, porque você tem que ensinar o que é maldade, ou às vezes se foi olhando o contexto, alguma outra coisa, mas ele tem que estar preparado para que não seguir coisas ruins como padrão natural. Você sabe que esse é o maior perigo para nós que somos cristãos, porque a gente vive numa redoma de fé, e até a gente como adulto, Mirtz, às vezes acha que todo mundo é bom. Você bate o olho, não é? Não, e a criança tem isso. Ele acha que as pessoas são... não, mas isso aí é normal. Não é normal. Ele tem que saber que ele tem que conviver, mas tem que discernir e fugir do mal, né? Conceição, você usou uma palavra que enquadra muito bem, que é redoma, porque até um determinado tempo, por exemplo, se os seus filhos frequentam uma escola confessional, frequentam uma escola confessional, na escola você é crente, frequenta uma igreja, por um tempo, de fato, eles vão estar aqui quase dentro de uma redoma. Gente, mas eles vão ter que encarar pisar lá fora. O mundo lá fora, existe a maldade. Existe a maldade e ela precisa ser mostrada. E ainda eles mostrada. precisam entender que a maldade, ela nunca vem como mal. Ela vem disfarçada de bondade. Sim, né? Porque se for gritante, você pula fora. Mas ela vem com essas coisinhas mesmo. Às vezes ela é muito sutil. Sim. Conceição. Nosso tempo já foi. Nosso tempo passou tão rápido nessa conversa, tão boa, né? Sim. Achei muito boa mesmo. Mas a gente promete que continue esse assunto de provérbios, sim. Sabe, porque vale a pena, sempre ajuda. Eu fui ajudada, você certamente foi com isso, né? E a gente promete que volta. E também faz um convite para você voltar a estar conosco. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.